Bom dia, pessoal. Vamos então começar nossa aula de hoje falando sobre as relações de Girard. Na aula passada a gente fez na aula passada a gente fez os candidatos à raiz, né? Vamos dar uma relembrada. Os candidatos à raiz é o seguinte, se eu tenho um polinômio, já vamos botar um exemplo aqui, ó, p de x igual a x ao cubo menos 2x quadrado, sei lá, mais 3x mais 6, tá? Esse de grau 3 eu não tenho fórmula para descobrir todas as raízes dele. O que eu sei é que esse p de x ele pode ser escrito assim, ó, como um a, né, que é o an, na verdade, é o termo enésimo aqui, o de maior grau, né? Vezes x menos a raiz 1 vezes x menos a raiz 2. Nesse caso aqui dele é 3, né? Então é o A3 aqui, assim, ó, x menos a raiz 3. O que eu sei é que esse polinômio dá para ele ser escrito assim, em função das suas raízes, né? O teorema fundamental da álgebra. Qualquer polinômio eu consigo desmembrar ele assim nas suas raízes. O problema é saber essas raízes, né? Quando é de grau 2, por Bhaskara eu descubro as duas. Mas como tem grau 3, o que eu posso fazer? Eu não tenho uma fórmula. Tem, né, a fórmula, só que a gente não usa aqui no nosso ensino médio. Quem usa, talvez, essa fórmula é o pessoal lá que vai fazer Instituto Militar de Engenharia, o pessoal do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Talvez na Unicamp caia alguma coisa parecida, caia alguma coisa assim, já meio pronta, né, que o aluno não precisa fazer tanta conta, porque para grau 3 as contas são bem extensas. Lá na faculdade a gente estuda, é bem extenso o negócio. Então, como é que eu faço para, pelo menos, descobrir uma, né? Que aí se eu baixar o grau desse polinômio, se eu descobrir uma delas, eu divido o p de x por esse cara, vai me sobrar as outras duas, né? Eu pego esse cara, passo dividindo aqui, me sobra, eu isolo as outras duas, né? E aí vai dar grau 2, eu faço por Bhaskara. Então existe um teste, né, que são os candidatos à raiz racional, que me ajudam nisso. Então, assim, ó, as raízes racionais vão ser números p sobre q, né? Não é p sobre p. P sobre q. E aí é o seguinte, né? O p é divisor de 6, a parte de cima dos candidatos à raiz racional. Eles são divisores do último termo, e o q, a parte de baixo desses candidatos à raiz racional, eles são divisores desse cara aqui, ó, que nesse caso é 1. Né? Aqui o A3, na verdade, eu já sei que é 1. Ou seja, nesse caso desse polinômio, toda a informação dele está contida nas suas raízes. É divisor de 1. Tá? Então, os divisores do P, quem são? São menos 6, menos 3, menos 2, 1, desculpa, menos 1, menos 1, 1, 2, 3 e 6. E os divisores, né, os candidatos aqui, os que vão ser os Qs, divisor de 1 é menos 1 e 1. Então, os P sobre Q, os candidatos, ó, vão ser esses caras divididos por esses. Vão ser essa lista aqui
todas as combinações possíveis desses de cima dividido pelos de baixo, né? P sobre Q, por isso que é candidato à raiz racional, né? Então, quem são os candidatos? Bom, menos 6 sobre menos 1, menos 3 sobre menos 1, entendeu? Todos esses caras aqui sobre menos 1 e depois todos esses caras aqui sobre 1, que na verdade vai dar eles mesmos, né? Ó. Na real vai dar eles mesmos, né? Então dá menos 6, menos 3, menos 2, menos 1, 2, 3 e 6. Nesse caso vai dar isso, né? E aí eu vou ter que testar os candidatos e ver o que é o que não é raiz. Aí se não, se nenhum deles for bom, aí tu te deu mal, cara. Que provavelmente é o nosso caso aqui. Provavelmente é o nosso caso aqui, porque eu chutei isso aqui, eu fiz de cabeça isso aqui. Porque eu não vou ficar testando isso aqui tudo agora com vocês, né? Mas se tiver alguma... A questão é a seguinte, se tiver alguma raiz racional, tá dentro desse conjunto aqui, ó. As únicas possibilidades de raiz racional para esse polinômio são essas aqui, ó. Tá? Não existe outra possibilidade, por exemplo, eu não preciso nem testar, por exemplo, 10. 10 não está dentro desse conjunto, então com certeza 10 não é raiz racional desse polinômio. 15, 20, um meio, por exemplo, um meio. Um meio não é raiz racional desse polinômio, com certeza. Todos os candidatos à raiz estão aqui dentro. Ó. Todos os candidatos à raiz racional estão aqui dentro. Tá? E aí hoje eu quero te mostrar as tais de relações de Girardi. Tá? Vamos lá então. Agora sim. E aí falta só os gráficos, que é o que a gente vai ver hoje. Então hoje a gente termina a matéria de polinômios. Aí eu vou gravar um período com os exercícios que tem ali, né? Eu vou gravar um período com alguns exercícios que tem ali. Que é o período, na verdade, de quarta-feira, que eu devia ter de ontem, né? Eu vou gravar hoje. Seria a aula de ontem. Aí preferi dar essa aula para vocês, terminar a matéria e aí fazer. Porque eu nem passei exercício para vocês, né, ainda dessa parte, então resolvi primeiro terminar a aula e aí depois passar exercício. Tá? Então bota aí, cara, relações de Girardi. Bota aí. Bota assim, ó. Relações de Girardi. Tá? Que relações são essas? Que relações são essas? São relações entre os coeficientes do polinômio e as raízes. Como assim? Eu estabeleço aqui, esse cara aqui, ele se deu ao trabalho, teve um outro cara, tal de Viette, tá? Eles chamam de Vieta, que também se deu a esse trabalho. Eles fizeram o seguinte, cara, aqui, ó, vamos começar. Bota assim no teu caderno, ó, grau 2. Bota assim, ó. Vamos começar com grau 2. Tá? Um polinômio de grau 2, ele é assim, ó. Pelo teorema fundamental da álgebra, tá? Deixa eu só, é isso aí mesmo. Pelo teorema fundamental da álgebra, um polinômio de grau 2, ele obrigatoriamente é assim, ó. Ele é o A2, né? Ele é o A,
que multiplica... Aí eu vou... Tá, vamos fazer assim. É o A que multiplica x menos a raiz 1 vezes x menos a raiz 2. Tá? Tranquilo, né? O polinômio de grau 2 ele é isso aqui. Só que agora, se eu resolver essa conta, só que por outro lado, ó, vamos botar aqui, ó, por outro lado, um polinômio de grau 2 aqui é A2, né? Por outro lado, um polinômio de grau 2 ele é assim, ó, A2x ao quadrado mais bx mais c, né? Tu concorda comigo? Né? Genericamente, tá? Aqui seria o A1 e aqui o A0, no caso, né? Mas vamos botar em termos de A, B e C, que fica mais fácil de enxergar. Tá? Só que agora, se eu resolver essa conta aqui, ó, cara. Se eu resolver essa conta aqui, olha o que que dá. Eu vou deixar o A aqui de fora, tá? Fica P de X igual a A. Eu vou deixar ele de fora por um tempo aqui. Olha aqui, ó. Depois eu boto ele aqui na frente. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado vai dar aqui. Menos X R2. Aqui, menos X R1. Mais R1 vezes R2. Tá? E isso aqui tem por resultado o seguinte, ó. AX quadrado. Aqui eu juntando as coisas, dá menos A, que eu estou multiplicando tudo por A. R2 mais R1 X. O A, ele vai multiplicar todo mundo aqui dentro, ó. Esse A. Aqui eu estou juntando R2 mais R1 e botando o sinal de menos na frente, ó. Mais A, que multiplica R1 vezes R2. Agora, comparando... Agora, olha aqui, ó. Agora, comparando... Olha aqui, ó. Esse polinômio com esse... Comparando esse polinômio aqui com esse, cara... É tudo o mesmo, né? É tudo o mesmo polinômio. Então, olha o que eu percebo. Olha o que eu percebo. Ó. Bota assim, ó, conclusão. Se essas duas expressões são expressões para o mesmo polinômio, quer dizer o quê? Que esse cara que está multiplicando o x quadrado aqui é o mesmo esse aqui. Esse b que está multiplicando x é isso aqui, ó. É igual a isso aqui, na verdade. É a que multiplica raiz 1 mais raiz 2, cara. E esse c aqui, esse número c, na verdade é a que multiplica raiz 1 vezes raiz 2, ou seja, primeira conclusão. Ou seja, aqui, tá, esse A tu já sabia que era esse aqui, né? Esse tu já sabia, pelo teorema fundamental da álgebra.
esse A aqui é o do termo dominante mesmo, tu já sabia. Mas agora a gente descobriu duas coisas. Que esse B aqui, ó, a gente está descobrindo que é menos A que multiplica raiz 2 mais raiz 1. Ou seja, raiz 1 mais raiz 2 é igual a menos B sobre A. E essa tu tem que saber. Professor, tu pode repetir, por favor? Essa tu tem que saber. Sim. O que tu quer que eu repita, Breno? Essa última parte aí que o senhor passou do B. Eu entendi que as duas equações são iguais, né? Iguais no caso de ABC. Mas essa parte aí que o senhor está escrevendo eu não entendi muito bem. Ó, se essas duas expressões representam o mesmo polinômio, o coeficiente do x² nesse tem que ser igual ao coeficiente do x² nesse. Né? Polinômios iguais, eles têm né, o mesmo coeficiente. O mesmo no x², o mesmo no x na 1, o mesmo... Ok. Então, esse b que está multiplicando o x aqui em cima, ele tem que ser igual a isso aqui, ó. Porque é o cara que está multiplicando o x aqui embaixo. E esse c aqui, que é um número, né, qualquer, na verdade, ele tem que ser igual a isso aqui, ó. A que multiplica raiz 1 vezes raiz 2. Então, olhando para os coeficientes, esse aqui eu já sabia que era igual a esse, ok? É o A, é o nosso A costumeiro. Só que agora eu estou descobrindo que esse B aqui, ó, que é o cara que multiplica o X, na verdade ele é o quê? Ele é o A que multiplica a soma das raízes, está aqui, ó. Esse B que multiplica o X aqui, ele na verdade é A que multiplica a soma das raízes. Então, passando esse cara dividindo aqui, ó, o que eu descubro? Que a soma das raízes é menos B sobre A. Se eu tenho um polinômio ax², até vou tirar esse 2 daqui. Se eu tenho um polinômio p de x ax² mais bx mais c, eu já sei que a soma das raízes dele é menos esse b dividido por esse a. Tá? Usando o teorema fundamental da álgebra, eu descubro essa relação entre os coeficientes do polinômio e as raízes. É isso. Tá? Por que eu estou usando A, B e C aqui, que é o A, B e C da Bhaskara, né? Deixa eu fazer um exemplo, deixa eu botar outra aqui, eu vou fazer um exemplo que vocês já vão entender. Olhando para cá, ó, deixa eu só botar aqui, ó, esse número C aqui, ele na verdade é A que multiplica raiz 1 vezes raiz 2. Ou seja, se eu passar esse A dividindo, raiz 1 vezes raiz 2 tem que ser igual a C sobre A, cara. Tá? E essa tu tem que saber também. Tá? Deixa eu fazer exemplos aqui, cara.
Deixa eu fazer exemplos. Eu vou botar assim a letra A, P de x igual a 2x² menos, sei lá, menos 8x mais 4, tá? Olha para esse polinômio aí. Eu não preciso, o que essas relações aqui estão me dizendo, cara. O que essas relações aqui estão me dizendo é que eu não preciso fazer a Bhaskara para saber a soma das raízes e nem o produto. Porque olha aqui, ó, nesse caso, quem é o A aqui? O A é 2. Quem é o B aqui? O B é menos 8. E o C aqui é 4. Esse A, esse B e esse C, tá? Só que pelo teorema fundamental da álgebra, fazendo a conta aqui, esse polinômio aqui ele pode ser escrito assim, ó. Então eu já sei que a soma das raízes, ó, R1 mais R2 vai dar menos B sobre A. É igual a menos B sobre A. Que dá quanto? Dá menos o menos 8, que é menos o B, dividido por A, que é 2. Então, a soma dessas raízes aqui é 4 sobre 2, que é 2, cara. A soma das raízes eu já sei que é 2. Não preciso fazer a Bhaskara, descobrir cada uma delas e depois somar. Não precisa. É esse cara, é menos esse dividido por esse. Professor, Hum. mas porque num caso, pra te resolver o polinômio, tu vai fazer tudo isso. Como assim? É que eu não entendi muito bem, eu acho. Porque, eu não tô entendendo por que tem que fazer esse R1 mais R2, se, o menos 8 já tá ali. Eu tenho que descobrir a raiz, é isso? É quando eu quero saber a soma das raízes. Quando ele te perguntar a soma das raízes, tu não precisa fazer a Bhaskara e depois ainda ter que somá-las. Soma das raízes é menos B dividido por A. Eu não preciso estar descobrindo ainda as raízes, eu não preciso me dar o trabalho de descobrir as raízes para depois fazer a soma. A soma dela Professor, é menos B sobre A. Esse cara, menos esse dividido por esse. outra coisa, menos 8 dividido por 2 não é 4? Ah, é 4. Professor, mas Tô dizendo que é 4, vocês estão teimando comigo. é que eu não tô entendendo, por que a gente tem que fazer isso? Não sei se tu entende o que eu tô querendo dizer. Eu tenho que fazer isso quando eu quiser saber a soma das raízes ou o produto delas. Eu não sei se eu estou entendendo a tua pergunta, mas assim, ó, Brenda, toda a informação de um polinômio está nas suas raízes. Ó. O que o teorema fundamental da álgebra diz é isso, que toda a informação do polinômio está contida nas raízes. Ó. Se eu conheço as raízes do polinômio, eu sei praticamente tudo. É só saber se há aqui. Toda a informação do polinômio está no termo dominante, que nesse caso é 2, e nas suas raízes. E qual é a relação? Só que um polinômio, quando a gente escreve ele, a gente escreve assim, né? Ax² mais bx mais c. Aí a pergunta é a seguinte: qual é a relação, então, que existe entre esses coeficientes aqui, a, b e c, e as raízes do polinômio? Aí a relação é essa, ó. A soma das raízes é menos b sobre a, menos esse cara sobre a, e o produto das raízes é c sobre a. Vai ter várias questões da URGS que eles vão te perguntar qual é a soma das raízes. Não, senhor, é exatamente. Agora o senhor me respondeu. É porque eu preciso, para mim aprender, eu preciso saber para que eu vou usar aquilo e o que ela me diz, o que aquela conta me diz, entendeu? Por isso que eu tô te perguntando. Agora eu entendi. Consegui responder, então? Aham. Tá.
Tá? Eu preciso saber a soma das raízes, preciso saber o produto em função desses caras aqui, ó, para não ter que estar fazendo Bhaskara nem outras coisas. Tá, beleza. Vamos fazer uma letra B aqui, ó. Na realidade, essa matéria é só um jeito mais fácil da gente encontrar as coisas. Quer ver outra coisa aqui, ó, Brenda? Deixa eu fazer aqui, ó. Q de x igual a x quadrado, tá? Como ele não apareceu ainda hoje, eu vou botar ele aqui, ó, menos 5x mais 6, tá? Como ele ainda não tinha aparecido, eu resolvi, tá? Botar x quadrado menos 5x mais 6. Vamos supor que a gente não conhecesse as raízes dele, tá? Mas aí eu te digo assim, ó. Uma das raízes, R1, tá? R1 é igual a 2, tá? Eu te digo isso. Eu te pergunto quem é a outra raiz. Eu te digo que uma raiz é 2. Quanto é que vale a outra? Bom, qual seria o procedimento normal? Ou eu faria a Bhaskara para descobrir a outra, ou eu dividiria esse polinômio por x menos 2 e acharia a outra. Ia ficar x menos 3, no caso. Ali o quociente da divisão. Né? Eu faria uma divisão ali por x menos 2 para reduzir o grau do polinômio e aí eu descubro a outra. Só que com essas relações aqui eu não preciso fazer nenhuma coisa e nem outra. Porque se eu sei, por exemplo, que R1 vezes R2 é C sobre A, ó, se eu sei que R1 vezes R2 é C sobre A, o que eu posso dizer então? Que duas vezes o R2, R1 é 2, né? Troco R1 por 2. Então eu sei que 2 vezes R2 é C sobre A. É 6 sobre 1. Ou seja, isso aqui implica que R2 é igual a 6 dividido por 2, que é 3. Pronto. Olha aí que barbada. Essas relações, ainda por cima, me ajudam a descobrir outras raízes sem precisar fazer toda aquela Bhaskara, toda aquela história de divisão de polinômio, sei lá mais o quê. Agora eu entendi isso. Era isso mesmo que eu pensei que estava acontecendo. Por isso que eu te perguntei. Tranquilo. Sim, estamos aqui para isso, tem que perguntar. Mas é muito mais fácil assim mesmo. Né? Facilita muito a vida. Né? Isso me ajuda bastante. Então tá aqui, dei 2 exemplos, um usando a soma das raízes, outro usando... No caso de grau 2, eu poderia ter usado a soma também. Porque aí ficaria 2, que é o R1, mais R2, seria menos B sobre A, seria 5. A soma seria 5. 2 mais quanto dá 5 aqui? Né? 2 mais quanto? 2 mais 3, né? Pronto. Acharia. Usando a da soma, eu também acharia. Tá? Nesse caso, usando qualquer uma das duas, eu acharia a outra raiz. Tá? É por isso que isso aqui é importante. Me ajuda bastante. Tá? Grau 2 é isso aqui. E grau 3, como é que funciona? Vamos fazer grau 3 agora. E essas aqui é que são as tais de relações do Girardi, né? Ou seja, ele se deu ao trabalho de multiplicar aqui os fatores do polinômio, os membros aqui do polinômio, e ver a relação que existe entre os coeficientes e as raízes. Esse foi o trabalho que ele fez. Só que ele fez generalizado, né? Tá? Deixa eu apagar aqui agora. Vamos fazer grau 3, cara. Tá? Eu vou fazer, na verdade, até o grau
Na verdade, eu vou fazer até o grau 5 com vocês. Só que o 4 e o 5 vai ser por analogia. Tá? E a gente vai ser só por analogia. Eu não vou fazer todo. Eu não vou botar 5 fatores aqui e fazer todo mundo vezes todo mundo, né? Não te preocupa com isso. Eu vou fazer por analogia só. Porque é o máximo que cai na URGS é grau 4, tá? Nunca vi, não me lembro de grau 5 na URGS, mas vamos botar o grau 5 ali para a gente ficar com a consciência tranquila. Tá, isso aqui, tudo que a gente está fazendo é para a URGS mesmo, para o Enem. Eu não lembro de ter visto nenhuma questão com isso aqui, tá? Não lembro de ter visto nenhuma questão com isso aqui para o Enem. Vamos botar grau 3, então. Grau 3, como é que é um polinômio p de x de grau 3, cara? Ele é assim, ó. Ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Ele é assim, né? Ele vai ter um número aqui multiplicando x ao cubo, um outro número b multiplicando x quadrado, um outro número c multiplicando x e um termo independente aqui, o d. É isso, né? Vai ser isso aqui. Só que pelo teorema fundamental da álgebra, isso aqui, cara, na verdade é assim, ó, é esse A, ó, é esse mesmo A que multiplica x menos a raiz 1 vezes x menos a raiz 2 vezes x menos a raiz 3, cara, tá? E daí, agora eu vou copiar do livro, porque eu não vou fazer toda essa conta contigo aqui. Agora, o que que eu faria? O que que eu faria? Faria esse cara vezes esse vezes esse, depois esse vezes esse vezes esse, né? Deixa eu ver. Esse vezes esse vezes esse. Tá? Esse vezes esse também. Ó, esse vezes esse vezes esse vezes esse, depois esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse, né? Ah, ainda tem esse vezes esse aqui também, né? Ó, e esse vezes esse, tá? Faria todas aquelas multiplicações, nem precisa copiar isso aqui. Faria todas as multiplicações possíveis. Né? Normalmente o que a gente faz esse vezes esse e o resultado multiplica por esse, né? Isso é o que a gente faz normalmente. Tá? Então aqui, ó, só que em vez de fazer isso, eu já vou te dizer quanto é que dá. Tá? Só bota aí no teu caderno. Vai dar isso aqui, ó, cara. P de x vai dar igual a isso aqui, ó. Vai dar ax ao cubo menos R1 mais R2 mais R3 x quadrado mais esse termo aqui é misturado. Ó. Esse termo aqui não existia no... Esse termo aqui não existe no grau 2. Que é o seguinte, ó. Que é mais R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 é o produto misturado das raízes. Isso vezes X. Ah, tudo tem um A aqui na frente. Puxa vida, desculpa, cara. Tudo tem um A aqui na frente, ó. Aqui é menos A que multiplica isso aqui. Aqui, olha, aqui é mais A que multiplica R1 vezes R2 mais R1 vezes R3
mais R2 vezes R3 x mais, desculpa, é menos R1 mais menos A que multiplica R1, R2 e R3. Tá? Agora, a gente compara as coisas. Agora a gente compara, ó, conclusão. Ó, olha a conclusão que a gente vai tirar daqui, cara. A conclusão que a gente vai tirar é a seguinte, ó. A conclusão que a gente vai tirar é a seguinte, cara. Em primeiro lugar, esse A aqui, ó, é o mesmo esse aqui, tá ok? Eu comparo agora o coeficiente do x ao cubo, o do x quadrado, o do x e o d. Ó, esse b aqui, ó, ele na verdade é isso aqui, ó. Esse coeficiente b do polinômio, na verdade, ele é menos a que multiplica a soma das raízes. Ó, esse coeficiente c aqui, ó, ele na verdade é isso aqui, ó. Ele é a que multiplica toda essa coisa, esse produto misto aqui, ó. R1 vezes R2, R2 vezes R3 e R2 vezes R3. E o D, ó, e o D, o termo independente, na verdade, ele é menos A que multiplica o produto das raízes. Então, vamos escrever isso ali, cara. Vamos escrever isso ali. Tá? Vamos escrever isso ali. Então, vamos começar pelo B, né? Porque o A é igual para os dois. O B, ó, esse B aqui, na verdade, ele é menos A que multiplica R1 mais R2 mais R3. Ou seja, isso aqui implica, deixa eu ver como é que ficou ali. Ó. Isso aqui implica, cara, no seguinte que se eu passar esse A dividindo, isso aqui implica que então a soma das raízes, ó, R1 mais R2 mais R3 é igual a menos B sobre A, cara. De novo. Ó. No grau 3, a soma das raízes também é menos B sobre A. Sempre vai ser assim, na verdade. De qualquer grau, a soma das raízes é sempre menos B sobre A. O que vai mudar é no produto das raízes. Esse sim vai mudar. Mas só muda o sinal também. Então, no grau 3, a soma das raízes também é menos B sobre A. Só que não te esquece que o B agora é o do x quadrado, né? É o segundo termo aqui, ó. É o segundo dividido pelo primeiro, né? Tá? Não é o B por ser o segundo termo, né? Outra coisa que a gente descobre que é uma relação que eu nunca vi cair na URGS, tá? Essa só cai no que eu só vi cair no ITA. É a seguinte, ó, deve cair no IME também, mas eu não acompanho as provas do IME.
olha aqui, ó. Outra relação é o seguinte, o C ali, ó. Esse C que multiplica o X, ele é toda essa tripa aqui, ó. O roxo aqui com o roxo, ó. Ele é a A que multiplica R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3. Então, esse produto misto aqui das raízes, tá? É C dividido por A, tá? Ou seja, a outra relação aqui é que se eu quiser saber esse produto misto, que dificilmente a URGS pergunta, né? R1 vezes R2 mais R2 vezes R3 mais R... Não, pode ser R1 aqui. Mais R2 vezes R3. Isso aqui é C sobre A, tá? C sobre A. Essa eu nem vou fazer bordinha nela, porque essa aqui nunca vi cair na URGS. Tá? E o D, o termo independente, né? Ele é o produto das raízes. D sobre A menos D sobre A vai dar o produto das raízes. Essa sim tu tem que saber. Tá? E o D ali, ó. O D, ele é igual a menos A, que multiplica R1 vezes R2 vezes R3, cara. Ou seja, isso aqui implica que o produto das raízes, R1, R2, R3, passa dividindo, fica menos D sobre A. Tá? Esse aqui tu tem de saber. Esse aqui tem de saber. A soma e o produto das raízes tem que saber. Professor, então quer dizer que o C mudou ou não? É que a moral é a seguinte, Brenda. A questão não é ser A, B, C e D aqui, ou A, B e C no. A questão é ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto termo. A letra que eu chamo não importa. O que importa é que a soma das raízes é menos o segundo dividido pelo primeiro, ou terceiro, no caso, né? Aqui, vou botar assim, é o do x quadrado dividido pelo do x ao cubo. Não interessa o nome que eu chamo, se eu chamo de B ou de A, mas o que interessa é que esse aqui do x quadrado dividido pelo do x ao cubo. E o produto das raízes é o último dividido pelo primeiro aqui, ó. É o D dividido pelo, né? É o independente dividido pelo com sinal trocado. É menos esse sobre esse. Não interessa se é D, se é A. O que interessa é que é o último pelo primeiro ou o primeiro pelo último, entendeu? Sim, senhor, mas o que eu queria saber é tipo, se esse C do grau 3 é o mesmo C do grau 2. Não. 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 Não, porque no grau 2, no grau 2, o C é o independente. Ah, é verdade. E aqui o C é o que multiplica o X, por isso que eu estou dizendo, né? Não vai muito atrás da letra que eu chamo. Tu tem que ir atrás para ver se é o independente, se é o do X, o do X quadrado, do X ao cubo. Tá? O que Por que acontece é o isso seguinte, o botou? que vai acontecer de maneira geral é o seguinte, a soma das raízes vai ser sempre o segundo pelo primeiro. Não interessa a letra que eu bote aqui. Vai ser sempre o segundo pelo primeiro. Tá? Vamos chamar esse aqui de primeiro, segundo, terceiro e quarto. A soma das raízes, em qualquer grau, vai ser sempre o segundo pelo primeiro. E o produto das raízes vai ser sempre o último pelo primeiro. Sempre isso. Quando o grau... Aí tem a observação, né? Que eu vou botar daqui a pouco. Quando o grau for ímpar, aí vai sinal negativo. Quando o grau for par, aí é mais aqui. Mas isso eu vou observar depois com calma.
Mas ali no grau 3, ali no C, é a soma dos produtos das raízes, é isso? Exatamente, Brenda. A soma dos produtos das raízes. Meu Deus do céu. Exatamente, Brenda. Só que isso aqui eu não vi, isso aqui eu nunca vi a URGS usar. Tá. É muito Eu sei que Professor. ali embaixo, no D, é R1, R2 e R3, que É o parece um produto I. das raízes, a multiplicação das três, né? Ah, tá. É vezes, tem um ponto aqui, não, acho que não dá para enxergar pelo zoom, né? É que parecia o I, daí eu pensei, por que o I tá brotando aí do nada? Ah, tá, não, é R1, R2, R3. Vezes, Tá. né? Vezes. Não é I. Tá? Deixa eu botar um exemplo aqui. Tá, um exemplo normal aqui. Deixa eu ver aquele D aqui. Deixa eu ver que tipo de exemplo ele dá. Ele faz a mesma coisa que a gente faz aqui. Soma dos ingressos. Ah, sim. Ele vai até grau 3 aqui. Vocês. Os exemplos é aquela mesma coisa, né? Ele dá um exemplo no livro ali que, sei lá, eu não. Ele dá um tipo de exemplo no livro ali que. Deixa eu ver uma coisa. Uma coisa que eu não vejo que a gente precisa se concentrar. O que acontece é o seguinte, cara. Até vou botar de observação. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar P de X. Vamos fazer aqui, ó. P de X igual a 2x² menos 7x aqui é o cubo, desculpa. Menos 7x² mais 3x menos 8. Tá? Vamos pegar esse polinômio estranho aqui, tá? Que eu nunca vi na vida. Só um pouquinho, deixa eu botar o carregador aqui no computador, que senão a gente vai perder a nossa transmissão. Aí. Cara, os candidatos à raiz racional, tá? Aqui ele tem 3 raízes. Os candidatos à raiz racional são os divisores desse dividido pelos divisores desse, né? Do último pelo primeiro. Né? Pode ser 2, pode ser 4, pode ser menos 2, menos 4, tá? Pode ser 2, 4 e 8, não tem. Pode ser 8, pode ser menos 8, né? Mas se eu precisar descobrir, por exemplo, só a soma ou o produto das raízes, ó, quem é que vai ser a soma das raízes R1 mais R2 mais R3? A soma das raízes é menos o segundo dividido pelo primeiro. Então dá menos 7 dividido por 2, tá? Que dá 3,5. Tá? A soma das três, não interessa quem sejam as raízes. Pode até ser número irracional, mas a soma delas é 3,5, já sei. E o produto delas, R1 vezes R2 vezes R3, o produto é menos esse sobre esse. Ó. Depois eu vou observar com calma ali, mas quando o grau é ímpar,
o produto vai ensinar um negativo. Quando o grau é par, aí é positivo. Lembra que no grau 2 aqui não tinha, só tinha sinal de menos aqui? Isso não é uma particularidade do grau 2. Todos os polinômios de grau par aqui vai ser positivo. E todos os de grau ímpar no produto aqui vai ser negativo. Tá? Então o produto das raízes vai ser menos o menos 8 dividido por 2. O produto das raízes dá 4, então, cara. Não interessa quem elas sejam. Tá? Aí ele dá, às vezes, assim, ó, 2 das raízes são tais, enquanto a terceira, bom, bota as 2 aqui, vai dar, são números, né? Faz aqui a soma que tu já sabe pelos coeficientes, aí vai ficar só esse último para tu descobrir. Aí tu isola aqui e descobre, que nem na outra. Que nem na outra que a gente fez. Ou bota aqui, passa dividindo, isola a outra. Mas é sempre a mesma coisa. Tá? Tá? E a observação que eu vou botar, que é de maneira geral, né? Que aí vale para grau 4, grau 5, grau 6. Tá? Só um momento, pessoal. Tá. Deixa eu fazer aqui grau 4 e grau 5 para vocês, para que vocês vejam aí o que vai acontecer. Só um pouquinho, pessoal, eu já volto. Vamos lá então, meu povo. Vamos lá, meu povo. O negócio aqui é o seguinte. Vamos apagar ali. Deixa eu botar de grau 4 e de grau 5 só para vocês. Aí é só soma e produto, né? Não vou botar as outras relações que vão ter. Só tu não ia botar observação. Pois é, eu vou fazer essa observação botando de grau 4 e de grau 5. Ah, tá. Ó. Na verdade, eu vou botar todas. Olha aqui, ó. Aí vocês vão perceber o padrão. Ó. Então vamos botar aí, ó, observação. Bota aí, observação. Ó, vai ser meio longo, mas olha aqui, ó, grau 2. Eu até vou botar assim, ó. P de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Ó. A soma que eu vou chamar de S. Tá? Tu deixa eu chamar a soma das raízes de S. Tu vai saber que isso aqui é R1 mais R2? Pode ser, senhor. Tá, então a soma das raízes é menos B sobre A. Tá? E o produto que eu vou chamar de P, né, R1 vezes R2 nesse caso, é C sobre A. Positivo é o último pelo primeiro. Ó. Se o grau for 3, ó, se P de X, então vamos botar assim, ó. Aqui tá tudo de vermelho aqui, vamos
Não, vamos fazer assim, ó, de azul. Ó, se o polinômio é assim, tá aqui a soma e tá aqui o produto. Se o polinômio for assim, ó, ax ao cubo mais bx quadrado, ó, mais cx mais d, a soma, que eu vou chamar de S, a soma das raízes, vai ser menos b sobre a, como sempre. Só que agora o b é o do x quadrado, né? É o segundo pelo primeiro sempre, é isso que tu tem que memorizar. É o segundo pelo primeiro. E o produto vai ser menos o último dividido pelo primeiro. Aqui, no grau 2, é o último pelo primeiro positivo. Aqui é menos o último pelo primeiro. Tá? Se eu tenho grau 4, ó, aqui vamos... Aqui. Se eu tenho grau 4, ou seja, se o meu P de x... Se o meu P de x for ax na quarta mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais dx mais e, pode ter certeza que a soma das 4 raízes, grau 4 vai ter 4 raízes, né? Pode ter certeza que a soma das 4 raízes vai ser o segundo pelo primeiro, menos o segundo pelo primeiro, ó, sempre menos b sobre a, e o produto delas, como o grau é par, vai ser o último pelo primeiro. Vai ser e sobre a. Sempre. Entendeu? O produto é o segundo pelo primeiro. Desculpa, a soma é menos o segundo pelo primeiro e o produto é o último pelo primeiro. Aí tu tem que reparar no grau, que é o que eu já vou observar daqui a pouco. Tá, aqui meu retângulo ficou horrível. Mas vai ficar assim. E grau 5, ó. E grau 5, o padrão que a gente perceber aqui, ele é geral, ele vai valer para qualquer outro grau. Ó, o padrão que a gente vai perceber aqui, ele vai valer para qualquer outro grau. Professor, Oi. tem uma pergunta. Se o grau do polinômio for ímpar, então vai ser, ali no produto vai ser menos o último dividido pelo primeiro, isso? Isso. E se for positivo, vai ser o último dividido pelo primeiro. Se for par, né? Isso. Né? Se eu tenho aqui, ó, se eu tenho P de x igual a ax na quinta, mais bx na quarta, mais cx na 3, mais dx na 2, mais e, mais ex, mais f, tá? Se eu tenho isso aqui, ó, se eu tenho isso aqui, cara, pode ter certeza que a soma das raízes é menos o segundo pelo primeiro, sempre, e o produto delas, né, a soma R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5, e o produto R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4 vezes R5, aqui como o grau é ímpar é menos F sobre A. Então, qual é o padrão que a gente está percebendo aqui? Em primeiro lugar, em relação à soma. A soma das raízes de qualquer polinômio é sempre o segundo termo pelo primeiro, ó. Sempre o segundo pelo primeiro, segundo pelo primeiro, ó. Ó. Sempre o segundo pelo primeiro com sinal negativo na frente, né? Não te esquece disso. É sempre o segundo pelo primeiro com sinal trocado. Sempre. Sempre menos B sobre A, ó. Esse não varia. Ou como dizem por aí, não varia.
O produto é o seguinte, ó. Aqui está sendo o último pelo primeiro. Aqui, grau 2. Grau 2, último pelo primeiro, positivo. Grau 4, último pelo primeiro, positivo. Só que quando é grau ímpar, ó, fica menos o último. Fica menos o último pelo primeiro. Ó, quando é grau ímpar, é menos o último pelo primeiro. E isso é um padrão. Professor, Oi? é isso que eu ia te perguntar, desculpa te interromper. O produto é que muda o sinal. Na É. soma não vai mudar. A soma é sempre menos. Tá. A soma é sempre menos. E no produto, quando o grau for ímpar, tem que botar o sinal de menos, ó. Quando o grau for ímpar, tem que botar o sinal de menos. É o último pelo primeiro, ok? Isso não muda. Mas tem que botar o sinal de menos quando o grau for ímpar. Quando o grau for par, aí é positivo. E isso vale, que eu botei aqui, vale para qualquer grau. Tá? Agora sim, que horas são? 9h10. A gente ainda tem mais um período aí pela frente. Não, a gente tem mais uns 40 minutos, né? Então, o que eu vou fazer agora com vocês, cara? O que eu vou fazer agora com vocês? Aqui. Aham. Tá, ele dá aquela ali. Cara, dá uma olhada. Pega, faz o seguinte, ó, eu vou te dar alguns minutinhos aí. Tu tenta fazer. Deixa eu ver. Pega aí na página 43, tá? Pega na página 43 e tenta fazer o 27. Tenta fazer, vamos fazer juntos o 27. Tá, página 43. Tá, vou te dar uns 2, 3 minutos, vou te dar uns 5 minutos aí. Eu vou te dar uns 5 minutos e tu tenta fazer o 27. Que aí depois a gente vai para a parte dos gráficos. E a gente encerra a matéria. Graças a Deus, encerra a matéria do ensino médio inteiro, cara. Vocês estão terminando. A gente vai estar oficialmente terminando a matéria do ensino médio. Se eu conseguir terminar os gráficos hoje. Tá? Tenta fazer essa 27 aí. Da página 43.
Mais um minuto aí eu já vou corrigir. Vamos corrigir então. Vamos corrigir então. 27 diz assim, ó. 27 ele dá essa equação, ele dá essa equação aqui, ó, 3x ao cubo menos 16x quadrado mais 23x menos 6 igual a 0. Dá essa equação aqui. E ele te diz que o produto de duas delas, isso aqui obviamente tem 3 raízes, né? Pode ser, na verdade, distintas, podem ser só duas e uma com multiplicidade 2, ok? Mas ele diz assim, ó. Ele quer saber as raízes, todas as 3 raízes dessa equação, ou seja, os x que anulam mesmo essa equação, sabendo que o produto de duas delas dá 1. O produto de duas delas dá 1. Bom, vamos com calma. O que eu sei, vamos chamar de R1, R2 e R3 aqui, ó. O que eu sei é que R1 vezes R2 vezes R3, no caso do grau 3, cara, é menos o D sobre A, é menos o último sobre o primeiro, né? É isso que eu sei. Ou seja, nesse caso, R1 vezes R2 vezes R3 dá menos 6 sobre 3, que é 2. O que eu sei, ó, o que eu sei é que o produto das 3 dá 2. Mas ele diz que o produto de duas delas dá 1. Bom, vamos chamar essas duas aí que ele dá de R1 e R2, né? Vamos dizer que é o R1, tanto faz, né? Não existe, conceitualmente, não existe diferença entre o R1, o R2 e o R3, né? Ou seja, o que a gente vai dizer? Eu posso dizer assim, ó, que R1 vezes R2, que é o que ele dá no problema, é 1, né? Só que eu também conheço a soma das raízes. R1 mais R2 mais R3, quanto é que é a soma das raízes? É menos o B, que é menos o menos 16, sobre A, que é 3. Ou seja, dá 16 sobre 3. Tá? É isso que eu tenho. É isso que eu tenho. Então aqui, ó. Tá? É isso, né? Uhum. Já dá. Tá? Ele fez o que eu tava pensando aqui, olha aqui, ó.
Eu tava suspeitando, melhor dizendo. O que ele faz aqui é o seguinte, cara. O que ele faz aqui é o seguinte, ó. Se, pensa uma coisa. Se o produto das três vale 2 e isso aqui, ó. Isso aqui vale 1. 1 vezes quanto dá 2? 1 vezes quanto dá 2? 2. Então esse R3 só pode ser 2, né? Ó. Esse R3 aqui, ó. Esse R3 só pode ser 2, cara. Deixa eu apagar ali. Esse R3 só pode ser 2, cara. Esse R3 só pode ser 2, cara. Eu tava achando estranho como é que ele ia fazer esse. Digo, não, só se o cara já supor direto ali que eu tava achando estranho como é que ele ia resolver esse sistema aqui, mas tava pensando, não, mas dá para supor que aqui é 2 direto por causa que aqui dá 1, mas aí fui olhar no livro, era isso mesmo. Eu achei que ele não ia exigir essa perspicácia de vocês, mas exigiu. Tá, o que tu tinha que te dar conta era disso aqui, ó. Então é esse sistema que tu vai resolver, é um sistema de 2 equações e 2 incógnitas, ó. Então, o que tu tinha que te dar conta é isso, né? Se o produto das três é 2, mas aqui já dá 1, 1 vezes quanto dá 2? Só pode ser 2, né? Então R3 aqui, ó, o R3 eu já troco por 2 aqui. Aí fica assim, ó. Aí fica assim, né? Dessa primeira eu tiro que R2 é igual a 1 sobre R1 e aí troco na segunda. Fica assim, ó. Fica assim, ó, R1 mais 1 sobre R1, que é o R2, né? Ó, mais 2 igual a 16 sobre 3. Ó, isso mais isso igual a 16 sobre 3. Pronto, agora eu tenho uma equação e uma variável. Agora eu consigo resolver de boas. Eu posso, como o R1 não é zero, tá? Não é zero, porque o produto dos dois dá 1. Se o R1 fosse zero, o produto daria 0, né? Como o R1 não é zero, eu posso dividir por R1 e também posso multiplicar, né? Se eu multiplicar tudo aqui por R1, ó, para tirar esse R1 de baixo, né? Vai ficar R1 ao quadrado mais R mais 1. Aqui dá 1, né? Ó, o R1 multiplicando cancela com esse dividindo, mais 2R1 igual a 16 sobre 3R1. Tem que multiplicar do outro lado também, né? Então, ajustando isso aqui, fica R1 ao quadrado mais isso aqui vai dar 2 menos esse 16 sobre 3 passa subtraindo, ó, vezes R1, ó. Esses 2 vezes R1 tá aqui, mais 1 igual a 0. Ou seja, R1 ao quadrado mais aqui dá 6 sobre 3, né, o 2. Então fica menos 10 sobre 3. Então, na verdade, aqui fica menos 10 sobre 3 R1 mais 1 igual a 0. Para não ficar com esse 10 sobre 3 fracionário aqui, para fazer a báscara mais fácil, eu posso multiplicar tudo agora por 3. Vai ficar 3R1 ao quadrado
menos 10 R1 mais 3 igual a 0. Fazendo Bhaskara aqui, eu tiro que o R1 é igual a... Fazendo Bhaskara aqui, é isso aí mesmo. O R1 pode ser igual a 1/3, ou o R1 pode ser igual a 3. Aí tu vai perceber, tá? R1, isso. Tá? Então estão aqui, na verdade, estão aqui as outras raízes, cara. Por quê? Porque o R2 é 1 sobre R1, né? Então, se eu pegar esse R1 aqui, 1 sobre R1 vai dar 3. Esse já é o inverso desse, ó. Aqui ele está dizendo que uma raiz é o inverso da outra, né? R2 é 1 sobre R1, ou seja, é o inverso. Está aqui, realmente, essa é o inverso dessa, né? Então, quem são as raízes? R1, eu posso dizer que é 1/3. Daí o R2 é o inverso de 1/3, que é 3. E o R3, que eu já tinha descoberto, é 2. Tá? Então, aqui as 3 raízes, cara. Mas dependeu de eu saber a soma e o produto delas, né? Dependeu exclusivamente de eu saber a soma e o produto delas. Tá? Que horas são? 10h26. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu não vou fazer os gráficos agora. Eu não vou fazer os gráficos aqui contigo. Eu vou fazer agora no período que eu gravar. Que foi de quarta-feira que eu não gravei, né? O que eu vou fazer com vocês agora? Tá? Resolvemos esse exemplo. O que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou mostrar um tipo de equação que às vezes aparece na URGS, que é a equação biquadrada. Tá? Tá? Eu vou mostrar nesse tempo que nos resta aí, eu vou resolver uma equação do tipo biquadrada. Tá? Que é um tipo que aparece na URGS. Tá? Vocês ficaram com alguma dúvida nisso aqui? Professor, uma coisa só. R2 a gente tinha visto antes que era... Quanto que tinha dado R2? Porque deu 3 ali, eu acho que eu não conseguia acompanhar, não sabia que era 3. Aqui, cara, o negócio é o seguinte. O produto das 3 tem que dar 2, né? Sim. Só que no problema diz que o produto de 2 delas é 1. Então eu posso dizer que R1 vezes R2 dá 1, né? O produto de 2 delas dá 1. Sim, sim. Então 1 vezes quanto dá esse 2 aqui? 1 vezes 2, né? 2. Tu disse aquela Sim. hora. Então, Sim. uma das raízes, ó, que eu estou chamando de R3, né? Uma das raízes com certeza já é 2. Que é R3. É, tá aqui, ó. Isso. R1 mais R2 mais R3, que é o 2, tem que dar o 16 sobre 3, né? Sim, mas e o R2? Por que o R2 é 3? Para aí. Ah, o R2 é 3. Porque olha aqui, ó, o R1 é 1/3. Vamos supor. O R1 pode ser qualquer um desses dois, né? Sim. Se eu escolher esse aqui, essa equação aqui está me dizendo que o R2 é o inverso do R1. Se o R1 é 1/3, quem é o inverso dele? É 3? Entendi. Entendi. Se eu escolher o R1 como 3, o R2 vai ser o inverso dele, vai ser 1/3. Se eu escolher o R1 como 3, Kennedy, ó, o R2 é que vai ser 1/3. Tá, perfeito. Tá? Tanto faz. Né? Eu posso dizer que esse aqui é o R2 e que esse aqui é o R1, tanto faz.
tanto faz. Tá? Então agora deixa eu te mostrar como é que resolve equações biquadradas. E tu já vai entender o porquê desse nome. Ó, vamos supor, cara, que eu tenha assim, ó. Se por aí o pessoal disser assim, algum outro amigo teu conhecido, disser que está no terceiro ano do médio também, disser, lá no meu colégio a gente está estudando equações algébricas, tá? Se eles disserem esse nome, é a mesma coisa que a gente está estudando aqui, tá? Eu só economizei vocês desse nome pomposo, tá? Equações algébricas é isso aqui que a gente está fazendo, tá? Eu só economizei, só bota. Professor, uma pergunta. A gente já viu geometria analítica, né? Sim, aquele negócio da equação da reta, do círculo. Isso, pois é. Distância do ponto à reta, distância entre dois pontos, ponto médio, toda aquela história. Sim. Sim, isso é Sim, geometria sim. analítica. Não, toda a matéria do segundo ano para frente, a gente viu toda a matéria. Pode ter certeza. Do ano passado para cá, tudo que tem para ver do segundo e do terceiro ano foi visto. Com certeza. Aí do primeiro ano não fui eu, né, mas Sim, é porque eu tinha amigo com certeza vocês viram tudo. Oi? Sim, porque eu tenho amigo e amigos meus que estão, tipo, eu tinha falado que a minha matéria de matemática do ensino médio, do último, do terceiro, que era essa que a gente está vendo, e ele disse para mim que a última matéria do ensino médio para ele era geometria analítica, por isso que eu não tinha entendido. Eles podem ter visto antes as outras coisas, né? Não tem problema nenhum. Sim, pois é. Pois é. Eles podem ter visto por último, deve ter visto antes, né? Essas coisas. Mas o Kennedy, Oi. tem colégios, eu não querendo fazer distinção, né? Mas normalmente os colégios públicos não ultrapassam depois da geometria. A mãe da Não, Aline mas estava não me é explicando pública, é isso. particular. Ah, tá. Então deve ter sido o que o senhor falou mesmo. Eles viram antes, né? É difícil. Normalmente a última matéria que se vê nas escolas particulares no ensino médio, normalmente é polinômios mesmo, cara. Eles fazem talvez números complexos antes, alguma coisa assim, mas normalmente a última é polinômio. Mas tá, não, tranquilo. Tudo bem. Tá, a única coisa que a gente não vai ver aqui, que às vezes em alguns ensinos médios lá de São Paulo e do Rio eles vêm, é a introdução ao cálculo diferencial integral, tá? Mas isso cai em alguns pouquíssimos vestibulares lá, daqueles lados lá, tá? Nem existe mais, tá? Uma coisa que não se vê mais, que na verdade é a base do cálculo lá da engenharia, da química, da física e tal. Lá a gente tem que desossar o bicho, mas Sério aqui que não. lá? Oi? Oi? Sério que eles estudam isso lá? No ensino médio Tem ainda? alguns lugares em São Paulo e no Rio que eles ainda têm que ver a introdução ao cálculo diferencial integral. Claro, eles aprendem a fazer derivada de polinômio, né? De alguns polinômios, talvez, do E na X, aquelas mais fáceis, né? E a integral também ele só vê aquela que é o processo inverso a integral a única integral que eles veem é o processo inverso da derivação. Que é só de polinômios, 99% das que eles veem é de polinômios. Tá? Eles dificilmente nem veem de trigonométricas, nem de logaritmo, nada disso. Tá? Mas ele só vê a introdução mesmo. Mas isso aí a gente não vê aqui. Tá? Isso aqui não cai no Rio Grande do Sul, zero. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, nada disso, cara. Então a gente não precisa ver. O que é bom a gente ver é isso aqui que eu vou te mostrar, cara. Equações biquadradas, bota aí, ó. Isso
Tá? Por exemplo, uma coisa que poucos ensinos médios veem e vocês viram no passado comigo foi, por exemplo, na parte de probabilidade, a distribuição binomial. Tá? Aquela, não sei se vocês se lembram, que fica, né, a probabilidade eu não me lembro qual foi a anotação que eu usei com vocês no passado, né, mas eu pego a probabilidade do evento acontecer vezes 1 menos, vezes a probabilidade dele não acontecer, vezes o número de combinações de NPAP. Eu não me lembro qual foi a anotação que eu usei com vocês, mas eu lembro que a gente viu isso aqui ano passado, é uma coisa que pouca gente vê. A distribuição binomial. Probabilidade, eu até acho que chamei de probabilidade binomial com vocês. Que eu pego as chances do evento acontecer vezes as chances do evento não acontecer, vezes as combinações das coisas acontecerem. Tipo, jogo a moeda 3 vezes, qual é a chance de cair 2 caras? Né? De cair exatamente 2 caras. Essas coisas assim não é muita gente que vê, cara. Tá? Normalmente o pessoal não vê probabilidade até essa profundidade. Tá? Mas essas equações biquadradas, elas são assim, ó, cara. Eu já vou fazer com exemplo. Ó, vamos fazer o seguinte, ó, exemplo. Vamos supor que eu tenho uma equação assim, ó. X na quarta menos, vamos ver, cara. Menos 4x ao quadrado mais 4 igual a 0. Por que é uma equação biquadrada? Tu já vai entender por quê. Aqui eu tenho um x elevado ao quadrado. Só que aqui também tem um x ao quadrado escondido, né? Isso aqui é x ao quadrado de novo. Por isso que dá na quarta. Isso aqui é x, vou repetir. Isso aqui eu tenho um x quadrado e aqui eu tenho x quadrado ao quadrado. Ou seja, é biquadrado. É por isso que chamo de biquadrado. Tá? Tá? Não tem, é um polinômio de grau 4, mas que não tem o termo de grau 13 nem o termo de grau 1. É só os pares, ó. E esse aqui é fácil de achar as raízes dele. É grau 4, mas é facílimo de achar as raízes dele. Por quê? Porque se eu pegar e fizer o seguinte, ó, se eu chamar x quadrado de y, ó, se eu chamar x quadrado de y, como é que fica essa equação? Isso aqui, ó, fica y. Olha aqui, ó, isso aqui eu não posso escrever assim, ó, como x ao quadrado. Deixa eu botar eu vou fazer o seguinte, olha aí. Vamos com um pouco mais de calma aí. Ó. Vamos com um pouquinho mais de calma aí que aí não tem erro. Isso aqui eu posso reescrever assim, ó. Isso aqui eu posso fazer, né? X na quarta, escrever como x ao quadrado. Então, esse x quadrado aqui, cara, esse x quadrado, eu chamo de y. No primeiro ano, vocês não viram equações exponenciais? Que vocês chamavam de y, o 2 na x, o 3 na x, o 4 na x? Ah, eu acho que sim. Eu acho que também acho. Eu também acho que sim. Cara, chamando esse x quadrado de y, eu troco isso aqui, ó, por y. Olha como é que fica. Fica y ao quadrado
menos 4 vezes y, que é o x quadrado, né? Mais 4 igual a 0. E essa aqui eu sei resolver. Isso aqui eu faço Bhaskara. E aí eu descubro o seguinte, cara. Eu descubro que o y, ó, aqui eu descubro que o y vale 2 ou que o y vale 2 de novo, tá? Podia ser qualquer outros dois números, né? Mas nesse caso aqui, ó, tu entendeu? Eu troquei o x quadrado por y, ó. Tu percebe que se tivesse um x na 3 aqui, já me estragava o barato, né? Já acabava com o meu barato. Porque aí não ia ficar uma quadrática bonitinha assim, né? Por isso que essa biquadrada é fácil de resolver. Aqui está dizendo que o 2 tem multiplicidade 2, ó. Tá? Né? Isso aqui é x menos 2 que multiplica x menos 2. Isso. Tem uma pergunta. Oi. Por exemplo, tu trocou o x quadrado por y, tá? Aí ficou y ao quadrado. Só que como tá o x ao quadrado, não teria que pegar o y ao quadrado e botar ao quadrado também? Olha o que vai acontecer agora. Y vale 2 ou y vale 2, né? Só que esse y, Kennedy, é igual a x quadrado. Exatamente. Então, o que eu concluo? Que x quadrado, Kennedy, tem que valer quanto? Eu concluo que x quadrado vale 2, cara. Ou que x quadrado, usando esse aqui, e usando esse aqui, eu concluo que x quadrado é igual a 2 de novo. Só que se x quadrado vale 2, Kennedy, quer dizer que o x vai ser mais ou menos a raiz de 2. E por outro lado aqui eu descubro que o x vai ser mais ou menos a raiz de 2 também, Kennedy. Professor, mas por que tu tirou o x para botar o y? Não. O y vale 2. Então x quadrado é 2. Porque o y é x quadrado. Por que tu substituiu o y? Quer dizer, porque tu substituiu o x na 2? Porque assim, eu quero descobrir quais são os x que anulam isso aqui. Só que de grau 4 eu não sei resolver, Brenda. Mas se eu, como aqui é 2 e 4, eu consigo trocar esse x quadrado por um y. E aí vira a equação de grau 4, ela vira de grau 2, e de grau 2 eu sei resolver. A equação que era de grau 4, que eu não sei a fórmula, existe, mas eu não sei. Eu transformo ela, aí é que tá, eu transformo ela numa de grau 2, que aí eu sei resolver por Bhaskara. Aí eu acho pela Bhaskara y igual a 2 e y igual a 2 de novo. Só que esse y, na verdade, ele é o quê? Ele é x quadrado, então eu tenho que fazer a conta aqui, ó. O y que eu achei igual a 2, na verdade, ele é x quadrado. Então, na verdade, esse x tem que ser mais ou menos a raiz de 2. E esse outro y aqui, ele é x quadrado. Entendeu? Eu só troquei por y temporariamente. Eu troquei por y temporariamente. E aí eu descubro que aqui também dá raiz de 2. Ou seja, esse polinômio aqui, ó, na verdade, se eu chamar isso aqui de p de x, né? O a aqui é 1. Então, se eu chamar esse polinômio aqui de p de x, na verdade, ele é assim, ó, ele é 1 que multiplica x menos raiz de 2 vezes x menos raiz de 2, né? 2 vezes,
vezes x mais raiz de 2 vezes x mais raiz de 2. Né? O raiz de 2 é raiz 2 vezes e o menos raiz de 2 é raiz 2 vezes também. Então tá aqui, ó. Essa aqui tem raiz de 2 tem multiplicidade 2 e o menos raiz de 2 tem multiplicidade 2 também. Ó. Ô, senhor, mas tu tinha entendido minha pergunta antes, né? Porque, tipo assim, na forma anterior do polinômio tava x ao quadrado sobre 2. Aí tu substituiu x ao quadrado por y. Beleza, ficou y ao... Ah, tá. Agora entendi. Né? Isso aqui eu circulei de azul, eu troquei por y, cara. Então ficou esse quadrado e esse aqui, ó. Sim, tá. Agora E entendi. aqui ficou só y. Sim. Tu, Breno, o que ainda te falta para... O que falta para tu te converter? Olha só, tá bem difícil aqui. Eu tô tentando olhar e entender. Mas vou com Esse x calma. na quarta, Brenda, esse x na quarta, ele não é x ao quadrado de novo? Sim, Esse x quadrado aqui, ó, e esse eu troquei por y. certo. Então vai ficar y ao quadrado menos 4 vezes y mais 4 igual a 0. Sim. Pois é, mas essa aqui eu sei resolver. Tá, mas e por que o senhor botou aqueles y do lado, y igual a 2 do lado? Sim, porque isso aqui eu fiz a Bhaskara, Breno. Ah, tá. Fazendo a Bhaskara, eu descubro que o y aqui para dar 0, o y tem que ser 2 ou 2 de novo. Vai dar uma raiz distinta só. Sim. Aí por esse 2 de cima, agora sim, a equação que eu estou resolvendo é a de cima, né? Então agora já troquei temporariamente por y, mas agora eu destroco, né? Ó, o y, na verdade, ele é x quadrado. Então, ó, isso aqui está me dizendo que x quadrado vale 2, ó. Fazendo a Bhaskara aqui, isso aqui está me dizendo que o x quadrado vale 2, que eu tinha trocado por y, ó. X quadrado dá 2 ou x quadrado dá 2 de novo. Uhum. Então daqui eu tiro que o x vale mais ou menos raiz de 2 e daqui eu tiro que o x vale mais ou menos raiz de 2. Então aqui as 4 raízes, ó. Grau 4. Então aqui as 4 raízes, ó. Ah, tá. Daí o senhor resolve ali embaixo. E aí o polinômio tá aqui, ó. Ele é x menos raiz de 2, tá. x menos raiz de 2, x mais raiz de 2. Entendeu? Então, pelo teorema fundamental da álgebra, o polinômio tá aqui, ó. Desmembrado nas suas 4 raízes. Agora eu me converti, senhor. Beleza? Agora eu estou convertida, senhor. Se ficou x ao quadrado igual a 2, é porque o y também é 2, né? Então igualou x ao quadrado a y, por isso que ficou assim. Agora eu entendi. Isso aqui é a tradução disso. E isso aqui é a tradução disso. Beleza. Tá aí a raiz quadrada mesmo? Vem da onde? Porque x quadrado igual a 2, eu tiro a raiz dos dois lados, né? Ah, é. É, tá certo. Tá certo. Aí pode ser a raiz negativa, pode ser a raiz positiva. Porque o x quadrado nada mais é do que a raiz, né, senhor? É, o x quadrado igual a 2, esse x tem que ser raiz de 2, né? Qual é o número que eu elevo ao quadrado e dá 2? É exatamente a raiz, né? Qual é o número que eu elevo ao quadrado e dá 2? É a raiz de 2, né? Uhum. Nos convertemos, eu e Brenda agora. Tá bom. Obrigado. Tá? Então, assim, cara. Vamos parar por aqui, tá? 48 já. Tá? Tem um exercício disso no teu livro, na página 44, 29, ali, o dos peixes, tá? Se tu quiser dar uma olhada. E aí falta a parte dos gráficos. Aqui no livro de vocês ele bota só como um quadrinho, né? Um quadrinho assim de última hora, assim, no improviso. Ele bota um quadrinho ali, mas assim, essa parte dos gráficos cai bastante na URGS, então a gente vai ver com calma, tá?
Essa parte dos gráficos dos polinômios a gente vai ver com bastante calma agora no período que eu vou gravar, tá? Mas é fácil, graças a Deus é fácil. Tá? Não tem nada demais. Só tem que entender de coordenadas, né? No primeiro ano tu tem que ter treinado bastante a parte ali de coordenadas no gráfico. Mas o resto é barbada, tá? Eu vou deixar para vocês aí de tema. Eu vou deixar para vocês de tema agora, assim vocês podem fazer páginas 42, 43 e 44, tá? Vocês podem fazer páginas 42, 43 e 44. E para resolver o 25, para resolver... Tá tocando meu telefone aí, é o meu irmão. Tá? E para resolver o 25, tu olha o exemplo da página 41, o exemplo 2 da página 41, tá? Que ali ele mostra como é que resolve o 25, tá? Beleza? Então, meu povo, vamos ficar por aqui. Vocês têm aula às 11 agora, né? Vocês têm aula às 11 agora, então fiquem à vontade aí para pelo menos tomar uma água. Beleza, pessoal? Até mais. Valeu, senhor. Obrigado. Professor.